Boa tarde, pessoal. Continuando então o nosso curso de termologia, né? Hoje nós vamos passar a estudar a primeira lei da termodinâmica, que é muito importante. Eu diria que é a parte principal, né, do estudo da termologia. Tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Então, primeiro, você tem que o que é o estado de um gás. Ele é definido através de três grandezas, chamadas grandezas termodinâmicas: pressão, volume e temperatura. Sendo que a temperatura sempre está em Kelvin, né? Nunca trabalhando em graus Celsius. Então, através dessas três, você vai determinar o que é o estado. E elas se relacionam, pressão, volume e temperatura, através do número de mols e de uma constante, que é chamada constante dos gases ideais. Isso para esse primeiro modelinho que a gente está vendo. Existem outros modelos, né, que não é do gás ideal, né? O gás ideal, ele representa muito bem um sistema gasoso quando esse sistema tem alta temperatura e baixa pressão. Se não for nessas condições, não é o melhor modelo. Tá? Então aí você vai poder usar essa equação que você está vendo aqui do PV igual a nRT. Tá? Então com ela, você relaciona pressão, volume e temperatura, através do número de mols e da constante dos gases. Tá? Então agora você vai ter, né, a energia interna do gás. Bem, a energia interna do gás, ela vai depender da temperatura. Então a função, né, também para o gás ideal, é 3 meios de nRT. Então isso aí vai ser útil mais para frente. Bem, então se você tem que a energia interna, né, ela é 3 meios de nRT, então quer dizer que a energia interna depende do produto PV, porque PV é igual a nRT. Então daria para substituir. Então você teria que a variação a energia interna é 3 meios do produto PV. E isso vai ser importante mais para frente na hora que a gente for resolver exercício, porque ele vai perguntar qual é o estado que tem a maior temperatura. Bem, o estado onde tem a temperatura maior é aquele onde o produto PV é maior, né? E a variação da energia interna, você acaba vendo que está relacionado com a variação de temperatura. Então, falou em energia interna, você já pode lembrar de temperatura. A energia interna depende da temperatura e a variação da energia interna depende da variação de temperatura. Tá? Outro conceito que vai entrar na primeira lei é o conceito de calor. Calor que é, né, um conceito que a gente já está trabalhando já há um certo tempo, é a energia térmica que é trocada, que é dada ou recebida, né? Então, se um sistema ele dá calor, então é um calor negativo. Se ele recebe, é um calor positivo. E aí a gente falava já para vocês que isso aí lembra no caso de dinheiro. Quando você recebe dinheiro, é um dinheiro positivo. Quando você gasta o dinheiro, na sua conta com um sinalzinho de menos, né? Então vamos usar a mesma convenção de sinais. Tá? E o calor, na hora que a gente estudava a calorimetria, você via que o calor sensível, que está relacionado com a variação de temperatura, depende de quê? De massa, calor específico e variação de temperatura. Né? O problema é que quando você tem um sistema gasoso, você pode ter essa transformação, né, de diversas maneiras. Então poderia ser, por exemplo, a pressão constante, poderia ser a volume constante, poderia ser nenhum nem outro. Então vamos pegar dois casos. Né? Quando você tiver pressão constante, então seria numa transformação isobárica, então esse calor é igual a massa vezes o calor específico, a pressão constante, vezes a variação de temperatura. Quando acontecer a volume constante, então essa mesma equação vai ser calor igual a massa vezes o calor específico, a volume constante, vezes a variação de temperatura. Então, observe que um gás ele não tem um único calor específico. Depende da transformação que ele está sofrendo. Se for a pressão constante é uma coisa, se for o volume constante é outra, né? E você tem que os dois são distintos. Então vamos ficar por aqui, mas mais para frente eu vou mostrar, né, que tem uma relação entre eles. Tá? A gente vai chegar numa relaçãozinha entre eles. Então está aqui o calor. Outro conceito que vai surgir, né, relacionado com uma transformação gasosa é o de trabalho. Porque quando o gás tem uma expansão, uma compressão, você vai ter o conceito de trabalho envolvido. Então, veja só, você tem aqui, no caso de uma expansão, o sistema gasoso vai fazer uma força, você vai ter um deslocamento,
os dois vão estar alinhados, então o trabalho vai ser força vezes deslocamento, um trabalho positivo. Quando tiver uma compressão, né, a força que o sistema gasoso faz é para um lado e o deslocamento é para o outro. Então vai entrar com sinal de menos, trabalho negativo. Tá? Então essa é a nossa convenção de sinais. Então veja, ó, aqui você tem um sistema gasoso, né, e ele sofre uma expansão. Então veja, ó, a força que o gás está fazendo aqui no êmbolo é para esse lado e o deslocamento é para o mesmo lado. Trabalho positivo. Tá? Em compensação, quando você tem uma compressão, note que a força que o sistema gasoso faz continua sendo para o mesmo lado, mas o deslocamento é para o outro. Então, força para um lado, deslocamento para o outro, você vai ter aqui, né, o cosseno de 180, que é, né, menos 1. Então, esse trabalho vai ser negativo. Tá bom? Então, se você juntar, né, esses três conceitos numa única equação, você vai ter o quê? A primeira lei da termodinâmica. Então, a variação da energia interna ela vai ser igual o calor menos o trabalho. Vamos pensar assim, né, em termos de dinheiro. Quanto variou o seu saldo? É aquilo que você ganhou menos aquilo que você gastou. Tá? É que, né, você tem aqui o calor, né, colocando aqui aquilo que você está recebendo como positivo e o trabalho como aquele que você está exercendo como positivo, para a gente poder guardar a equaçãozinha. Tá? Mas você pode ter calor negativo, trabalho negativo, e aí a gente vai trocando sinal. Mas essa é a equação que a gente vai trabalhar nessa aula toda. Tá bom? Então, variação da energia interna é igual calor menos o trabalho. Então, vamos pegar aqui um primeiro exercício. Tá? Um corpo ele recebe 40 joules de calor de um outro e rejeita 10 joules para o ambiente. Simultaneamente, ele realiza um trabalho de 200 joules. Estabeleça, baseado na primeira lei de termodinâmica, o que acontece com a temperatura do corpo em estudo. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer aí. Você vai ter, né, que a variação da energia interna. Deixa eu só pegar aqui a nossa mesa. A variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. E no caso, ele falou o quê? Ele falou que ele está recebendo 40 joules, está devolvendo 10, então isso é o calor, menos o trabalho que ele realizou. Então, a variação da energia interna vai ser igual a 30 menos os 200. Então, a variação da energia interna é igual a menos 170 joules. Tá? E o que acontece com a temperatura? A temperatura diminui. Né? Por quê? Porque a variação da energia interna é igual a 3 meios de nR delta T. Esse é sempre positivo, esse também quer dizer que a variação da energia interna, né, sendo negativa, quer dizer que essa variação de temperatura ela é negativa também. Tá? É isso. Então, tá feito. Bem, continuando. Transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 150 joules, e que a sua energia interna aumenta. Considerando que uma caloria é igual a 4 joules, calcule a quantidade de energia transferida ao sistema. Bem, então vamos lá, né? Você tem calor, né? Deixa eu passar aqui. Então, variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. No caso, você deu 200 calorias, tá? Então, esse calor, né, que é de 200 calorias,
a gente vai passar isso aí para joule, né? E você tem que uma caloria são 4 joules. Então, isso aqui é igual ao quê? 800 joules. Então, a variação da energia interna é igual a 800, né, menos 150 joules de trabalho que ele realizou, né? Então, a variação da energia interna é igual a 650 joules. Tá? Então, esse é o item A. Tá? Na verdade, esse é o item B. Olha só. O item A é determinar qual foi a quantidade de energia transferida ao sistema. Né? Transferida ao sistema na forma de calor. Né? Então, aqui seria o nosso item A. Tá? 800 joules e a variação da energia interna de 650. Tá? Então, está feito. Passando então à aplicação da primeira lei da termodinâmica nas transformações gasosas, né? Então, o que acontece? Você já viu a primeira lei, agora a gente vai começar a aplicar naquelas transformações que a gente estudou na última aula. Tá? Então, vamos passar para a primeira transformação, que é a transformação isotérmica, que é a transformação que ocorre a temperatura constante. Né? Então, como a gente já havia visto, como você tem a equação de estado, né, que é PV igual a nRT, você não vai precisar usar essa equação não. Por quê? Você tem que a temperatura é constante, então basta você usar o produto PV constante. Isso aqui não vai ser alterado. Né? Então, né, deixa eu só voltar aqui. Essa parte, né, não se altera, você vai trabalhar só com PV constante. Bem, como que é o diagrama PV, né, dessa transformação? É essa curva que é chamada de isoterma, o nome da curva. E, né, a transformação é chamada de isotérmica. Tá? Então agora, né, perceba que você vai ter uma isoterma mais alta quanto maior for a temperatura. Quanto mais baixo, né, menor a temperatura. Quanto maior for o produto PV, né, maior a temperatura. Tá? Então, se você tem que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, né? Uma vez que a temperatura é constante, não vai ter variação da energia interna. Então isso aqui vai ser igual a zero. Então você tem que calor igual a trabalho. Ou seja, o sistema recebeu o trabalho, ele cede calor. Ele realizou o trabalho, né? Então ele cedeu calor. Né? Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Olha, ele recebe aqui o calor e ele realiza o trabalho. Né? E tem aqui no caso uma expansão, tá? Ou então ele recebe o trabalho e ele cede o calor, né? A variação da energia interna é zero. Toda a energia que ele está recebendo na forma de trabalho ele está cedendo, né? Toda a energia que ele recebe na forma de calor ele devolve na forma de trabalho, tá? Então expansão e compressão. Bem, vamos passar para a aplicação, né? Então você vai ter o seguinte: qual a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão. Né? Bem, esse exercício aí é bastante tranquilo, porque o que vai acontecer? Né? Ele falou que está perguntando qual a variação da energia interna. Ora, a variação de energia interna numa transformação que é isotérmica, né, é você escrever, né, que a variação da energia interna é zero. Por quê? Porque é isotérmico. Você tem que, né, a variação da energia interna é igual a 3 meios de nR delta T. Ora, é isotérmico? Tá, então não tem variação da energia interna. Tá? Então aí no caso, você vai ter que a primeira lei, que é a variação da energia interna, que é igual a calor menos o trabalho, né? Se essa parte é zero, calor é igual ao trabalho. E ele falou, né, que o trabalho é de quanto? É de 80. Então, se ele perguntasse para você qual era o calor é igual a de o trabalho, 80 joules. Não, mas a pergunta foi outra. Qual é, né, a variação da energia interna? A variação da energia interna é zero.
Por quê? Porque é isotérmico. Então, aí no caso, né, essa resposta é a resposta C. Tá? Então, está respondido. Quando se expande, um gás recebe calor, né, de 100 joules e realiza um trabalho de 70. Então, ele recebe, então, um calor positivo, ele realiza, então, é um trabalho positivo. Bem, qual foi a variação da energia interna do gás? Né? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa mesinha. Né? E você vai ter aqui o seguinte, né? O que diz a primeira lei? Né? Você tem que a variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. Né? Bem, no caso aqui, a aplicação da primeira lei. A variação da energia interna vai ser, ele recebeu quanto de calor? Aqui ele recebeu 100 e realizou quanto? Ele realizou 70. Né? Então, a variação da energia interna vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30. 30 joules. Repare, né, que aumentou de 30. Então, se aumentou a energia, isso aí não é uma transformação isotérmica, é uma transformação qualquer, né? Isotérmica não é, porque se fosse isotérmica seria igual a zero. Tá? Então, ali é resposta C. Transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica. Né? Deixa eu sair daqui da frente para você poder ler. Né? Então, a transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica é aquela que ocorre a volume constante. Se o volume é constante, então não precisa ter essa parte aqui, você vai ter o quê? Que o produto, o quociente P sobre T vai ser constante. É representada por uma reta na vertical. Né? Aí tem o sentido. Você pode ter aqui, né, o aquecimento ou o esfriamento. Né? Veja só, se você fornece energia, né, então fornecendo energia, a energia vai ficar acumulada, porque você não tem expansão, né, ou compressão. Então, o que acontece? Aumenta a temperatura. Tá? Então, seria a mesma coisa que você estar num estado aqui embaixo e passar para um estado mais elevado aqui em cima, de produto. Né? Tá bom? Um outro tipo de transformação é o seguinte: você tem aqui ele mantém o volume e você retira energia. Então, está retirando energia, o que vai acontecer? Vai cair a temperatura. Tá? Então, naquele gráfico, seria o quê? Seria você estar aqui num estado e vir para baixo. Tá? Seria isso. Então, né, você tem, né, tanto o esquentamento como o esfriamento. Né? E agora vamos para o outro exercício. Deixa eu voltar aqui. Então, um gás que se comporta como um gás ideal sofre uma transformação ou alteração do volume. Então, é isométrico. Né? E ele recebe uma quantidade de calor de 6 joules. Então, determine, né, qual é a variação da energia interna do gás. Então, vamos lá. Né? Você vai ter aqui o seguinte. Né? A variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. Como é isométrico, essa parte aqui é zero. Tá? Então vai ficar o quê? A variação da energia interna é igual ao calor. Se ele falou que o calor é igual a 6 joules, a variação da energia interna é 6 joules. Tá? Então isso é o item A. Tá? Item B. Determine o valor do trabalho realizado nesse processo. Ora, se é isométrico, né, sem alteração de volume, o trabalho é igual a zero. Não tem conta para ser feita. Tá? É só você falar que é zero. Tá? Feito. Próxima transformação,
é a transformação isobárica, né? Então, o que é a transformação isobárica? A transformação isobárica é aquela que acontece a pressão constante, né? Sendo a pressão constante, então aqui você vai ter uma reta na horizontal. Então você pode ter tanto uma expansão nesse sentido que eu estou mostrando com o mouse, ou então voltando aqui, aí é uma compressão. Tá? O produto V sobre T vai ser constante, sempre trabalhando, né, temperatura na escala Kelvin. Né? E aí então você pode ter uma expansão isobárica, né? Ele está aqui, veja, vai aumentar o volume, força e deslocamento para o mesmo lado, trabalho positivo. Né? E qual é o valor disso aí? Né? Então, se você pegar aqui a equaçãozinha, pressão é força por área, quer dizer que a intensidade da força seria pressão vezes área. Trabalho é força vezes deslocamento, então vai ficar no lugar da força pressão vezes área vezes deslocamento. E a variação de volume é área vezes deslocamento, então o trabalho vai ser P delta V. Quer ver? Vamos pegar essa equação, variação do volume é área vezes deslocamento. Olha só, está aqui o sistema, né? Ele vai ter a sua expansão, variou o quê? Variou isso, da onde ele foi para onde ele chegou, né? Então, esse é o volume que variou, vai ser o que? É a área vezes o deslocamento. Tá? E o trabalho, então, vai ser a pressão vezes essa variação de volume. A pressão ela é constante. Né? Então, você tem aqui uma expansão. Veja, aqui você tem pressão, aqui você tem variação de volume. É o que? É a área que você vai ter embaixo dessa reta horizontal. Você vai ter um retângulo para calcular a área, e isso é fácil. Né? Seja na expansão ou na compressão. Aqui é um caso de compressão. Né? Aí então vai ser menos a área. Tá? Bem, quando você vai reduzir a primeira lei, né, aplicada a essa transformação, você tem que a variação da energia interna é calor menos o trabalho, mas o trabalho é P delta V. Então, essa seria uma forma de você escrever a primeira lei para a transformação isobárica. Tá? Então, olha só o que acontece. Você fornece energia, ele realiza trabalho, ele devolve uma parte, né, na forma de um trabalho, né, trabalho positivo, mas a maior parte ficou acumulada aqui. Então, você forneceu energia, ele devolveu um pouquinho, mas aumentou a temperatura. Então, a temperatura aumenta. Quando você tem uma compressão, você realiza trabalho sobre ele, mas você retira mais energia. Então, ele esfria. Né? Veja, vamos voltar lá nos gráficos. Olha só, ele começa nesse estado, termina nesse. Aqui você tem um produto PV. O produto PV aqui já é maior, quer dizer, aumentou a temperatura. Quando você tem a compressão, é o contrário. Ele começa aqui e termina lá. Então ele começa onde o produto PV é maior, termina onde é menor, quer dizer que a temperatura diminuiu. Né? Por isso que eu posso falar isso. Aqui na expansão a temperatura aumenta, na compressão, né, a temperatura diminui. Né? Isso para transformação, né, isobárica. Tá? Então vamos ver aqui um exercício. Você tem o quê? Um gás ideal submetido a uma pressão de 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é o Newton por metro quadrado. Inicialmente o seu volume é de 1 litro e a temperatura é de 27 graus Celsius. Ele sofre uma expansão isobárica até que o seu volume final seja 3 vezes o volume inicial. Então determine qual foi o trabalho mecânico realizado pelo gás na expansão e a temperatura do gás em Kelvin, né, no estado final. Tá? Então vamos lá, vamos fazer, né, esse exercício aí. Então, o que acontece, né? Você tem, primeiro, a temperatura aí não está em graus Celsius, né? A temperatura aqui está em, melhor, está em graus Celsius, mas não está em Kelvin, tem que passar isso para Kelvin. Então você vai pegar, né, esses 27 graus Celsius, né, e vai somar os 273. Então você vai ter lá uma temperatura de 300 kelvins. Tá? Qual é o trabalho? Então, item A.
né, o trabalho na transformação, que é uma transformação isobárica, né, é P delta V. Então, o trabalho vai ser igual, a pressão ele deu, é de 1 vezes 10 à quinta. Variação de volume, né? Então, ele falou que o volume vai ser 3 vezes o volume inicial. Então, é 3 vezes 10 a menos 3, menos 1 vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta, vezes 2 vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho ele vai ser de 2 vezes 10 ao quadrado e, portanto, isso aqui vai ser de 200 joules. Tá? Bem, depois ele quer saber qual é a temperatura, né? Temperatura, o diagrama, a transformação que você tem aí é uma transformação isobárica. Para a transformação isobárica, você pode falar o quê? Então, vamos pegar agora aqui a equação de transformação. V sobre T do estado inicial é igual a V final sobre T final. Então, isso vai dar, o volume inicial era 10 a menos 3. A temperatura inicial era de 300. O volume final é de 3 vezes 10 a menos 3. E você quer achar qual é a temperatura final? Bem, você pode simplificar isso aqui, né? E a temperatura final é de 900 kelvins, tá? Bem, já está feito aí então, né? Esse outro exercício, tá? Vamos lá, vamos passar para o próximo exercício. Não, transformação adiabática, tá? Então, vamos lá. Bem, o que é a transformação adiabática? É a transformação no qual o sistema não troca calor com um meio, né? Então, o calor ele é zero. Ou seja, toda forma de troca de energia se dá por trabalho, né? Então, se a variação da energia interna é calor menos o trabalho, e o calor é zero, a variação da energia interna é menos o trabalho. Quer dizer, se ele realiza trabalho, é às custas da própria energia. E se ele recebe trabalho, isso aumenta a energia interna dele. Tá? Então, vamos lá, né? Essa relação que você tem aqui é a relação de Poisson, dá a equaçãozinha para você fazer a transformação. Então, P vezes V elevado a gama é uma constante, em que esse gama é uma relação entre os coeficientes, entre os calores específicos, a pressão e volume constante, né, que a gente tinha falado lá no comecinho, né, da nossa aula. Tá? Então, tem aqui uma equação, caso ele venha perguntar alguma coisa a respeito aí da transformaçãozinha, sem ter que usar a equação de Clapeyron, a equação geral de estado. Uma coisa importante de você reparar na transformação adiabática é que você tem aqui a transformação, né, a curva que é a isoterma, aqui você tem uma outra isoterma de uma temperatura menor, né, mas perceba que a adiabática ela é mais inclinada. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem esse estado aqui. Ó. Você pode ter uma expansão, né, e ao expandir é às custas da energia. Veja, a temperatura final vai ser menor. Ou então, vamos imaginar que você está nessa situação, esse é o estado inicial, né? E você, né, faz uma compressão. Ao fazer a compressão, aumenta a energia interna dele e ele vem parar numa temperatura mais alta. Tá? Então aqui você tem como é a curva, né, que é chamada de adiabática, dessa transformação em que você não tem troca de calor. Tá? Ah, mas como é que a gente calcula o trabalho? Não se preocupa com isso, é uma curva, só vai ver isso no ensino superior. Então, você tem aqui, né, o gás, o sistema gasoso no seu estado inicial, né, e ele vai ter uma expansão sem troca de calor. Então, ele vai expandir, vai
dar energia para o meio externo às custas da energia das moléculas que estavam aqui, né? Então, se isso acontece, você tem a diminuição da temperatura dele. Ou então, né, você tem aqui o seu sistema gasoso, ele recebe energia na forma de trabalho, e como ele não cede energia para o meio na forma de calor, essa energia fica armazenada aqui nas moléculas, então a temperatura aumenta. Tá? Então, veja, né, na compressão a temperatura aumenta, na expansão a temperatura diminui. Bem, considere uma certa massa de gás ideal em que o equilíbrio termodinâmico. Numa primeira experiência, faz o gás sofrer uma expansão isotérmica, na qual retira um trabalho e recebe 150 joules de calor do meio externo. Numa segunda experiência, faz o gás sofrer uma expansão adiabática, a partir das mesmas condições iniciais, e durante o qual ele realiza o mesmo trabalho. Então, calcule qual é a variação da energia interna do gás nessa expansão. Ora, então vamos pegar o que interessa para a gente, né? Você teve uma expansão isotérmica. Na expansão isotérmica, você não tem variação da energia interna, né? Então, vamos lá, vamos começar pela isotérmica e depois analisar a adiabática, tá? Então, passando aqui, você vai ter. Então, começando, né? Se você tem aqui uma transformação isotérmica, opa, tá dando um pau aqui na nossa canetinha, vamos de novo. Então, você tem lá uma transformação isotérmica. Tá? Então, o que você pode falar? Você pode falar que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Como é isotérmico, não tem variação da energia interna, quer dizer, calor é igual ao trabalho. Então vamos voltar para o enunciado. Quando ele fala que ele realiza trabalho e recebe 150 joules de calor, ele está dizendo para você que o trabalho foi de quanto? 150 joules. Tá? Agora, vamos fazer a adiabática. Então, quando você tem, né, a adiabática, tá? Você tem que a variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. Tá, mas se é adiabático, né, não tem troca de calor. Tá? Conclusão, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Então ele pergunta qual a variação da energia interna e ele falou que o trabalho foi igual. Então, é menos 150 joules. Tá feito. Se você perceber, o que acontece aí, né? A matemática envolvida é muito simples. O problema é o entendimento do texto. O enunciado é longo, ele fala numa situação, você tem que ler, interpretar toda a convenção de sinais, né? Mas matematicamente não é complicado. Passar por aqui, vamos lá, transformação cíclica agora. Então, o que acontece? Você vai partir de um estado e vai voltar para o mesmo estado, né? E vai fazer um percurso variando pressão, volume, temperatura, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui, nesse caso, né? Nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, né? Isso, nós temos aqui uma expansão e depois você faz uma compressão para voltar ao estado que estava. Ou seja, você parte de um ponto inicial e termina com o ponto final igual. Então, ao percorrer isso, se o estado inicial é igual ao estado final, eles têm a mesma temperatura. Então, a variação da energia interna é zero. Se a variação da energia interna é zero, quer dizer que calor é igual ao trabalho, né? E trabalho você pode calcular por área. Dessa figura você não vai conseguir calcular, mas se você tiver um gráfico como um retângulozinho, um quadrado, um triângulo, você consegue calcular, né? Então aqui no caso você teria o quê? Um ciclo motor. Por quê? Você percebe aqui, ó, a expansão teve uma área maior que a compressão. Então vai ter aqui um trabalho positivo,
tá? Chamado de ciclo motor. Outro ciclo possível, você começa aqui no estado inicial, chega até aqui e aqui você volta para o estado inicial. Então você tem uma expansão e uma compressão. E a área aqui na compressão, né, é maior. Então nesse caso, né, você vai ter um trabalho negativo. A variação da energia interna é igual a zero, e nesse caso, né, o trabalho sendo negativo, como o calor é igual a menos o trabalho, né, então o que aconteceu? Você vai ter aí um calor negativo, quer dizer, o sistema teve que dar calor para o meio. Né? Por isso que ele é chamado de um sistema refrigerador. Né? Então vamos pegar aqui, ó, no ciclo mostrado, você vai ter aqui, ó, o diagrama PV, né? A transformação, ela é uma transformação isobárica, AB, BC é isovolumétrica e CA adiabática. Sabe que eu trabalho realizado sobre o ciclo, sobre o gás na compressão adiabática é igual a menos 150. Então, o trabalho realizado sobre, né? Então é um trabalho negativo, é menos 150. Calcule a quantidade de calor total absorvido pelo gás no ciclo. Então, vamos lá, né? O que a gente teria que fazer aqui, né? Bem, o calor vai ser igual ao trabalho, né? Porque o que acontece? Você tem uma transformação cíclica, né? E para transformação cíclica você vai ter aqui a primeira lei, né? Variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. Como ele começa e termina no mesmo estado, isso aqui vai ser igual a zero, e aí você vai ter que calor é igual ao trabalho, tá? Então, isso para o ciclo como um todo. Então, vamos lá, né? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que calcular qual é o trabalho. Aí, eu tenho aqui o seguinte, né? Eu vou pegar aqui o diagrama. Opa! Fazendo aqui uma representação, né? Eu tenho aqui a transformação, que é a transformação isobárica, a transformação isométrica, e aqui eu tenho a transformação adiabática. Tá? Aqui eu tenho o estado A, aqui eu tenho o estado B, e aqui eu tenho o estado C. Aqui é pressão e aqui é volume. Então vamos lá, né? Para eu calcular qual é o trabalho, eu teria que achar o quê? Eu teria que achar essa área que está aqui. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Não é difícil. Ele falou, né, qual é a área que você tem, né, na transformação adiabática, que é essa roxa. Tá? Então vamos lá, né? Isso aqui, ele já falou o seguinte, ó, o trabalho que você tem de CAA é igual a menos 150 joules. Então agora o que você tem que fazer é calcular qual é o trabalho na transformação isobárica. Transformação, né, quando você vai de A para B. Então para isso você tem que pegar o quê? Vai ser P delta V. A pressão ali, naquele gráfico, você vai ver, é de 3 vezes 10 à quinta. E a variação de volume é de 0,8 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 2,4 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 240 joules. Então, qual que é o trabalho no ciclo? É só você somar. Então, o trabalho que você vai ter, né, no ciclo vai ser igual a 240 menos os 150. E isso aqui vai dar, então, 90 joules. Achou o trabalho? Tá, então você também achou o calor. Calor igual a 90 joules. Tá feito. Tá? Deixa eu voltar ali com os dados, aí você veja, ó.
né? Se você tem, né, pressão e tem a variação de volume, você calcula o trabalho de A até B. Né? Deixa eu mostrar aqui com o mouse. Né? Opa! Ó, você tem aqui pressão de 3, né? Tem a variação de volume que é de 0,8 vezes 10 a menos 3. Então tem o trabalho de A até B, P delta V. A área que você tem aqui embaixo, né, no AC, ele deu, é quanto? É 150. Então ficou fácil de resolver. Tá? Vamos para o próximo. Então estou pulando o exercício 9, né, porque o exercício 9 é de uma parte que eu chamei de aprofundamento. É uma parte que quase não cai em vestibular. Né? Se você quiser estudar, né, está disponível aí no material para você estudar. Mas inclusive não é parte da tarefa. Tá? Estou indo já para o exercício 10, que é um exercício proposto. Então veja só. A figura representa num gráfico de pressão por volume o ciclo de um gás ideal. Né? Então aqui você tem um ciclo no sentido horário e um ciclo motor. Calcule o trabalho realizado nesse ciclo. Então, depois, calcule a razão entre a temperatura mais alta e a mais baixa. Tá? Então, vamos lá, né? Como que a gente faz isso? Bem, o trabalho ele vai ser igual à área que você tem aqui. É a área do retângulo. Tá? É só você calcular a área desse retângulozinho. Então, vamos passar para o nosso exercício. Ó, você vai ter que, fazendo, né, o item A. Tá? O trabalho é igual à área daquele retângulo. Então, isso aí vai ser o que? Olha, de um lado você vai ter 0,75 menos 0,5. Aí você olha lá no eixo, você vai ver que no eixo Y a escala é de 10 a menos 5. Vezes o outro lado, né, que vai ser 6 menos 2, tá? Vezes 10 a menos 2, tá bom? Então, o trabalho é igual a 0,25, né? Que multiplica quanto? 4 vezes 10 a menos 7. Isso aqui vai dar 1. Então, o trabalho é igual a 1 vezes 10 a menos 7 joules. Tá? Depois, item B, ele pede qual é a razão. Bem, se você sabe que PV é igual a nRT, então a temperatura é igual a PV de um estado por NR. Então, o que vai acontecer? Você vai ter, olha, o estado em que a temperatura é mais alta é o estado B. Aquela que é mais baixa é o estado D. Então, a gente teria que pegar TB sobre TD. Então, isso vai dar, olha, pressão do estado B por volume do estado B. E sobre pressão do estado D e volume do estado D. Então, isso vai ser igual a quanto? Vai dar 0,75 vezes 6 sobre 0,25 vezes 2. Então, 0,75 por 0,25 vai dar 3. 6 por 2 vai dar 3. Então, isso aqui vai dar 9. Tá? É uma razão entre as temperaturas. Tá certo? Tá calculado. Honestamente, eu acho estranho isso aqui. Tá? Eu acho que quem pegou esse exercício aí, eu peguei do subprofessor, que é da onde eu coloco as provas de vocês. Eu acho que isso aqui está muito estranho, esse expoente. Devia ser 5.